a pesquisa. Bom, em relação ao desenvolvimento da pesquisa, né, os estudantes do 7º ano, eles, todos os participantes, né, ao total 20 alunos entregaram as suas declarações, né, os seus TCLs, né, autorizando a pesquisa. Esses 20 estudantes, todos eles fizeram a nuvem de palavras, que é o instrumento que foi utilizado para captar, né, a consciência histórica que esses alunos estavam trazendo, porque a consciência histórica é a base de todo o construto da aula histórica e da própria matriz de John Husserl, né? Então, 100% fizeram. Nesse 100%, todas as nuvens trouxeram elementos relacionados à natureza, né, o que já era de se esperar. 25% dos estudantes relacionaram com o passado, antigos, históricos, primitivos, e 15% dos estudantes associaram a elementos afrodescendentes. Aqui eu trouxe, só para exemplificar, uma nuvem, né, que foi feita por um estudante da pesquisa, em que ele traz aí, ó, elementos, né, obviamente ligados à natureza, né, que realmente, né, estão ligados aos povos indígenas, e alguns outros elementos tradicionais, como arco e flecha, ocas, rituais, né, e etc. Essa nuvem de palavras foi criada por mim com todas as palavras de todas as nuvens dos estudantes. Então, eu joguei e produzi esse gráfico, e aí eu pude observar que algumas palavras ainda ligadas ao pensamento mais tradicional, né, e homogeneizado aí dos povos indígenas, como ocas, malocas, também ligada a pajé, né, tupã, os termos usados mais de forma mais genéricas, também ligada a culturas e ao ambiente da natureza, ao ambiente natural. Essas foram as principais palavras que os estudantes utilizaram, né, na captação de sua consciência histórica. Bom, aqui eu estou trazendo a pesquisa feita pela estudante U, né, os estudantes escolheram os seus povos que eles queriam pesquisar. Então, 4 estudantes escolheram os Krenak, 3 os Pataxós, uma estudante escolheu os Machacali. Então, ela iniciou a sua pesquisa com essa imagem, né, ainda uma imagem muito tradicional, idílica, sobre os povos indígenas. Aqui do lado a gente tem, né, a pesquisa que ela fez, os problemas enfrentados, a localização, o nome, né, que ela pesquisou nos sites indicados, e depois ela colocou um depoimento, um relato pessoal, e finalizou com uma outra ilustração. Então, a chave aqui desse trabalho, né, a meu ver, foi exatamente esse depoimento, né, dizendo que ela morava na cidade de Carlos Chagas, que ela era vizinha da tribo Machacali e que ela via todas as dificuldades, os problemas, né, e mesmo sendo pequena, ela ainda lembra desse contato aí com os povos indígenas. Então, aqui eu pude perceber a associação, né, a captação dessa consciência histórica que, de alguma forma, essa estudante estava trazendo. E o desenho final dela já foi com os elementos indígenas, mas com uma indígena com calça jeans, com blusa, já num outro perfil diferente do primeiro indígena que a aluna tinha retratado. Aqui são outras representações dos povos indígenas feitos pelos estudantes, né? Essas representações, essas imagens, elas foram acompanhadas de textos, mas na dissertação eu separei só para questão de análise, porque a imagem também ela é detentora da consciência histórica desses estudantes. Através da imagem, né, como disse a professora Clarice, eles podem perceber, eles podem fazer várias associações com sua consciência, né, com o seu pensamento, com aquilo que ele está lendo, pode trazer muitas informações que vão para além do texto, né? Então, é de suma importância também a análise das imagens. Bom, o processo de desenvolvimento do pensamento histórico na infância e na juventude articula-se às experiências prévias e aquilo que é significativo para esses sujeitos. Então, de alguma forma, eles estão associando o que eles trazem na memória com o que eles estavam lendo, né? Com o que esses estudantes estavam pesquisando. Bom, na questão do recurso educativo, ao longo da minha pesquisa, então, 5 minutos, tá, Flávia?
Ah, tá. Optei por fazer um e-book, né, intitulado Povos Indígenas em Minas Gerais e o Ensino de História, Desafios e Possibilidades. Eu tô com ele aqui no... Não sei se eu consigo abrir, se vocês vão ver. Eu vou tentar aqui, ver se vocês conseguem ver rapidinho aqui. Vamos ver. Dá para vocês verem? Sim, deu certo. Ah, tá, beleza. Então, esse e-book foi elaborado em parceria com os estudantes do design, sob a orientação do professor Glaucinei Correia, e a Raíssa, que me acompanhou na produção do e-book, ela conseguiu captar exatamente o que eu queria, né? Eu queria aproximar dos povos indígenas de Minas Gerais, né? O design aqui, o grafismo tinha que ser inspirado nos povos indígenas de Minas, né? Então ela conseguiu colocar uma cor aproximada do urucum, do genipapo, né? Que são elementos tradicionais dos povos indígenas em Minas Gerais. Inclusive, aqui eu coloquei, né? De onde veio a inspiração da capa desse e-book, que é essa foto da Célia Chacriabá, uma foto feita pelo Edgar Canaicó Chacriabá, em que eu queria exatamente usar, inspirado, né, nesse grafismo aqui né, do Maracá, da Célia Chacriabá, né? E nesse momento a Célia ainda nem era deputada, né? Agora já tem toda uma transformação aí, coisas aí para se acrescentar. E o mais importante aqui no e-book é que ele foi produzido exatamente para atender tanto professores quanto estudantes. Então, tem uma carta para os professores, tem uma carta para os estudantes. Os links, em sua maioria, são acessáveis, né? Quem está lendo, quem está pesquisando, pode clicar e vai ser direcionado para um vídeo, para um texto, para um perfil do Instagram. Então, são várias possibilidades de análise, de estrutura, né? Para os professores, para os estudantes que queiram participar. Estou passando depressa aqui, tá, gente? Desculpa, mas é por causa do tempo. Aí aqui tem a participação dos estudantes, né? As pesquisas deles foram fundamentais aqui no capítulo 3, né? Eles, a partir das pesquisas deles aqui que eu construí o capítulo 3, e além desse capítulo também, né? Tem o capítulo 4, e o capítulo 4, ele é específico da temática que eu desenvolvi. Vou lá no capítulo 5 agora, que é onde tem as fontes, né? Várias fontes, inclusive aqui consegue acessar diretamente a biblioteca do FIEI, consegue acessar o canal do Lapa, vídeo nas aldeias, sugestão de vídeos, cineastas indígenas, perfil de influenciadores indígenas, a biblioteca do Ailton. Então, está tudo aqui disponível, né? E no final eu coloquei uma sugestão de atividade que faz uma junção da atividade que eu apliquei e com outras atividades que eu achei que poderia ter sido incorporada, mas não teve tempo, então vai aqui a sugestão que o professor facilmente acessa aqui pelo perfil. E onde localizar esse perfil? Esse perfil, assim que terminar a minha banca, né, que o e-book for catalogado, tudo direitinho, ele vai ficar disponível nesse perfil, né, que foi criado também em parceria com os estudantes do design, com o Victor. Ele me ajudou, né, a partir do que eu fui falando, do que eu fui propondo, e também a partir do e-book, ele foi criando algumas postagens, né, já tem aqui algumas postagens, e criamos aqui um Linktree, né, que é como se fosse um menu, né, para que os professores tenham acesso a algumas informações, ao texto base sobre os povos indígenas em Minas Gerais, um podcast sobre o pensamento decolonial, e aqui, né, futuramente estará disponível o e-book e, quem sabe, a minha própria dissertação, né? Então, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Bom, considerações finais. O trabalho com a temática indígena, além de ser uma obrigatoriedade, carrega toda uma valorização da cultura étnico-racial brasileira, combatendo estereótipos, preconceitos, racismos, né? São pesquisas para a transformação social que levam a sério as temáticas dos povos, né, subalternizados, né? Formas outras de se pensar a história. Também aqui é importante a democratização do conhecimento científico, reflexões, possibilidades, né, sobre os povos indígenas de Minas Gerais, a necessidade da aprendizagem histórica ser baseada em múltiplas perspectivas e narrativas, novas possibilidades para professores de história desenvolver suas práticas. Aqui a gente está trazendo mais ideias, né, do que coisas prontas.
potencializar progressivamente a autonomia dos estudantes, levando os alunos a fazerem a própria pesquisa, a entenderem como que é feito o construto da história a partir das fontes, e as limitações que é a pandemia da Covid-19, que infelizmente tudo que foi pensado para ser desenvolvido ao longo de várias aulas presenciais teve que ser condensado, né, em um roteiro de estudo. Então, obviamente, algumas partes foram prejudicadas, né? Muitos estudantes não tiveram acesso, então, só os que retornaram à sala de aula no finalzinho da pandemia é que puderam fazer os roteiros, nem todos retornaram. Então, o meu trabalho, né, obviamente, foi todo permeado e atravessado pela pandemia da Covid-19. Então, é isso, né? Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar a apresentação. Acho que parou, né? Parou a apresentação? Queria muito agradecer a paciência, a generosidade de vocês aqui em estarem lendo o meu trabalho, me ouvindo, e seria isso mesmo. Muito obrigada. Ótimo, Flávio, obrigado. Então, vamos já passar a palavra para a primeira avaliadora, a professora Ana Paula Giavara. Pode ficar à vontade, Olá. Ana Paula. Obrigado. Tá bem, obrigada por ter aceitado o convite e fique à vontade. Tá, obrigada. Tem mais ou menos quanto tempo, Pablo? Eu vou contar por aqui também, vou ficar um pouco atenta. Pode ficar à vontade, Ana Paula. Tá. Bom, mas eu acredito que não vou delongar muito, não, tá? Eu acho meia hora, 40 minutos, por aí. Joia. Vou tentar ficar dentro desses 30 minutos, eu acho que é suficiente, então. Bom, então, primeiro, agradecer, né, por esse convite, agradecer a Flávia, ao Pablo. Eu acho que sempre né, um momento de troca de experiências, de aprendizado para nós, né, participar das bancas dos estudantes aqui da FAI. Eu acho que é muito gratificante sempre, né, tá podendo compartilhar desse momento com os futuros mestres, né, e então, muito obrigada, viu, Flávia e Pablo. E começar já a dizer, né, que eu gostei muito do trabalho, né, quando vi, assim que vi a temática, achei, obviamente, que ela é muito necessária, né, que se fale sobre o assunto, que se traga possibilidades para esse trabalho com o ensino de história, né, relacionado à história indígena. Gostei bastante também porque, e isso tem a ver até, né, com as questões que perpassam a minha própria formação também, né, mas dessa pesquisa que é inerente a essa prática pedagógica, né, que surge desse movimento que a Flávia fez, né, e ela traz isso inicialmente ali no texto, falando das memórias dela e como que, na verdade, a necessidade de fazer essa investigação tem a ver, né, com esse percurso que ela traçou profissionalmente, né? Então isso ficou bastante presente lá. E ficou presente também todo esse movimento, né? Essa trajetória de como que a pesquisa foi se adaptando, como que ela foi se adequando aí às adversidades, né? Que foram surgindo nesse percurso, né? Então ela fala primeiro dessa escola, que acabou havendo uma dispensa, né? De uma escola em que ela 20 anos trabalhou, mas que num período bastante próximo ali, né, ela já foi chamada para assumir a docência, né, para efetivar na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e tudo isso está muito marcado, né, e eu sempre acho que os textos, as dissertações, as teses, elas têm que trazer a marca desse tempo, né, e todo esse percurso, né, que o investigador trilha, né, desde o momento em que a pesquisa é concebida até o que de fato pode ser apresentado, né, pode ser feito lá no final, né, incluindo também o produto. Então, como que a pesquisa, eu acho que isso ficou muito claro, né, para o leitor. Então, esse movimento, né, desde quando a Flávia assumiu
esse projeto, né, até o momento em que ela nos entrega essa dissertação e produto, todo esse percurso ficou bastante evidente ali, né, todas as saídas ali que foram sendo encontradas, né, primeiro em relação à escolha da escola, mas também as possibilidades de trabalho em função do enfrentamento, né, da pandemia. Então, eu acho que isso é bastante valorizável, né, e deve ser dito aqui, né, como um dos pontos aí que merecem ser destacados no texto da Flávia. Outra coisa que me chamou bastante atenção, assim, é que em vários trabalhos, né, a gente vê, na verdade, esses trabalhos direcionados à prática pedagógica, né, mas me agrada muito um trabalho que traz à voz, né, as produções dos estudantes, né, sobretudo do ensino fundamental 2. Então, a gente sabe que existe, né, uma necessidade de nós estarmos trabalhando com o ensino de história na prática, e quando a gente vai fazer uma investigação das pesquisas que estão sendo feitas, a gente acaba percebendo que muitas vezes, ou elas não chegam até a escola, né? Quando chegam, vão se direcionar mais à voz dos professores, mas pouco, né, nós temos de produção sobre o que os estudantes têm produzido, né? Então, quando ela vai lá e se dedica a entender inicialmente, né, a consciência histórica, e a partir desse ponto inicial se propõe a fazer a aula histórica, é uma pesquisa bastante rica, né? Traz uma série de informações que merecem também destaque por aqui. Então, acho que isso foi bastante significativo. E, sobretudo, porque também trata do ensino fundamental, né? Então, nós já fizemos levantamento, assim, para saber para onde caminham né, essas publicações sobre o ensino de história. E a gente sabe que as pesquisas hoje, elas têm elas majoritariamente se dedicam ao estudo do ensino médio, né? Então, uma pesquisa que vem para o ensino fundamental e que dá voz a esses sujeitos do ensino fundamental é algo bastante notável, né? É algo que merece também ser destacado por aqui. Gostei bastante também, Flávia, da maneira como você coleta e trabalha com as fontes legislativas, né? O trato que você faz dessa legislação, esse percurso inicialmente que você traz no texto, né? Ligando a lei a essa ação, né? Dos grupos sociais, eu acho que isso é muito necessário e está muito bem trabalhado no seu texto também, né? E um ponto, né, que você coloca, que as aulas de história, né, acho que é uma coisa que o Pablo vem falando também em outros espaços, isso está bastante evidente no teu texto, é que a história indígena, ela tem os seus próprios interlocutores, né? Então, os indígenas, para além de serem descritos por outros autores, né, a ideia é que se traga a voz desses sujeitos para a sala de aula, para os espaços onde se pretende falar da história indígena, né? A voz, a arte, né, toda a produção desses autores, desses artistas, que devem ser o ponto de partida, né? Daí você chama isso de fontes, né? Para o ensino de história são as fontes históricas, para começar esse processo aí da cognição em história, né? Desembocar no que está colocado aqui no seu trabalho como uma aula histórica. E isso não está só dito, mas está também bastante notável no seu trabalho, né? Em todo momento você dialoga com essas vozes indígenas no teu texto, né? Então, vários autores são chamados, vários autores indígenas, né, que pensam a contemporaneidade, que pensam o ensino de maneira geral, a educação, né, no sentido mais amplo, estão a todo momento presentes aqui no teu texto, dialogando com você. Então, acho que isso é bastante interessante, né, e traz uma propriedade para o texto, né. E gostei bastante da sua apresentação, tá muito afinada com o que está colocado no texto, né? Então, às vezes, a gente se surpreende um pouco, né, com a fala, com essa apresentação da dissertação. E no seu caso, não, eu achei que ela está bem afinada com o que nós vimos no próprio documento, né? E isso mostra uma segurança, né, de fato, assim, algo assim que foi pensado, foi estruturado, e enfim, e merece, então, também ser destacado por mim aqui. Bom, e acho que a conversa que eu quero ter com você, Flávia, né, vou chamar de conversa, né, porque são coisas assim que eu fui notando ao longo do texto que
tentariam, assim, valorizar ainda mais essa produção, né? Então, já é um trabalho que eu gostei muito, já de antemão, quero parabenizar você e o Pablo, né, pela orientação desse trabalho, eu achei que o trabalho está muito bom. E as coisas que eu gostaria de pontuar aqui hoje, né, são pequenos detalhes, assim, são, na verdade, reflexões que podem fazer o texto avançar em outros momentos, em outras oportunidades, né, e não desmerecem em nada, né, o que está escrito por aqui. Então, eu gostei bastante do trabalho mesmo, né. Bom, e a primeira coisa que eu queria falar, né, eu costumo fazer uma arguição, assim, mais ou menos, pensando nas partes mesmo do trabalho, é falar um pouquinho sobre o seu resumo, né. E lendo o seu resumo e depois lendo o seu texto, eu fiquei achando que o seu resumo ele está um pouco aquém de tudo que está contido no próprio texto, né? Então, dá aquela sensação assim de que a gente vai conhecendo de fato toda, né, a grandiosidade do trabalho conforme a gente vai ler, né? Como se isso não tivesse 100% anunciado ali nesse resumo, né? E eu gosto de bater bastante nessa tecla, né, da importância de um resumo que de fato traga todas as informações relacionadas ao texto, porque não só o resumo, mas também as palavras-chave, depois quero falar sobre isso, né? Mas são elas, e a partir dessas informações iniciais, incluindo também a introdução, claro, né? Que vão, de fato, convidar o leitor para o seu texto, né? Então, pelo que parece, o resumo ele poderia conter um pouco mais de informações, né? Para, de fato, o leitor já de cara ficar sabendo que você vai trabalhar com os currículos oficiais, que você procura fazer esse levantamento histórico-bibliográfico dos indígenas em Minas, trabalhar com a autoria desses textos indígenas, que você, ao longo disso, você fala da aula histórica, né, mas eu achei também que um ponto-chave do seu trabalho é o conceito de consciência histórica, né, acredito que, inclusive, esse conceito, até pensando nos indexadores, né, para vincular o seu trabalho a uma linha, né, a uma área de conhecimento, melhor dizendo, é importante que ele traga esse descritor, né, que seja ou a didática da história, ou a consciência histórica, que mostra, né, teoricamente, onde o teu trabalho está sustentado, né, na teoria do Bjorn Riesling, de todos os interlocutores dele aqui no Brasil, né, sobretudo o Luiz Fernando Serra, Maria Auxiliadora Smith. Então, eu acho que esse conceito de consciência histórica como indexador, de repente, valeria a pena estar presente aí, né, ou a didática da história, talvez, né, presente nas suas palavras-chave, né. E o resumo, então, contendo um pouco mais de informações, né, trazendo um pouco mais da amplitude do trabalho, né, de fato, do que foi apresentado. Da mesma maneira, e aí eu não sei, né, se de repente, como que... Desculpa, gente, eu esqueci de pôr no silencioso antes, eu vou fazer isso agora, perdão. E aí fica tocando e me incomoda um pouco. Fiquei pensando assim que o produto poderia também estar mais bem descrito, né, nesse resumo, né, a forma como ele está se apresentando, que foi feita a criação de um perfil no Instagram, mas não sei se convém, né, não sei como que vai ser a divulgação desse material, se isso vai estar junto, se é de fato separado, não sei como que no Promestre, na verdade, essas coisas acontecem, acho que isso depois você pode ver com o Pablo, né, mas acho que valeria a pena trazer um pouco mais de informações em relação ao produto no próprio resumo, né, se for o caso de apresentá-lo. Mas acho que é isso, né. Bom, e na introdução, né, eu acho que a outra coisa necessária também é que esse percurso metodológico, que depois vai ser apresentado, né, lá no capítulo, acho que é o 4, que é o capítulo metodológico, ele tem uma prévia, né, daquilo que vai ser apresentado no capítulo 4, inicialmente, né, como que é de fato esse percurso metodológico que você escolhe, né? Como que, lógico, que a profundidade está sendo feita lá no capítulo 4, mas de repente valeria a pena trazer um pouco mais de informações aí na introdução, né? Para que o leitor saiba exatamente como se deu esse processo da apreensão da consciência histórica entre os estudantes do ensino fundamental 2, e que
metodologia, né, que a pesquisação seja um pouco mais descrita, vamos dizer assim, introdutoriamente, para que, de fato, o leitor, né, tenha condições, assim, de, já inicialmente, a partir da leitura do resumo e da introdução, tenha, assim, um domínio total, né, daquilo que vai acontecer ao longo de todo o seu trabalho, né. Então, assim, mas lógico que isso é um simples detalhe, né, eu acho que, como eu disse já inicialmente, né, não desmerece o que está colocado até aqui, né, mas de repente é só uma forma de apresentar o trabalho que contemple, né, de fato, tudo que está colocado ao longo do texto, né. Bom, ainda falando um pouco da introdução, né, tem algumas afirmações, assim, né, que a gente, isso tá bastante claro, né? A gente está lendo uma série de trabalhos que falam, né, sobre a desconexão, por exemplo, entre os livros didáticos e essa proposta, né, da educação histórica, da didática da história, compreensão da consciência histórica, tudo isso está colocado, né, nas pesquisas, isso, assim, já está presente nas nossas falas, né, enquanto estudiosos do ensino de história. A mesma coisa é falar sobre a formação, né? Então, a formação é deficitária em muitos pontos, né? Então, o professor, ele chega na sala de aula e quando, de fato, ele vai precisar trabalhar com a temática indígena ou outras temáticas, né? Ele tem essa dificuldade. Então, isso está colocado, né, já introdutoriamente no seu trabalho, e, inclusive, né, o seu trabalho nasce dessa necessidade de ter um material próprio, de ter alguma perspectiva que, de fato, né, trabalhe com os indígenas, né, para além do estereótipo, para além das generalizações, das cristalizações, né. Mas a forma como a gente fala dessa formação deficitária, a gente precisa, assim, de fato, pontuar, né. Então o professor não tem formação, então tem uma afirmação nesse sentido ali na introdução, né. Mas daí a gente, né, como professores e professores do curso de pedagogia da FAI, por exemplo, que formam professores, do próprio curso de história, né, que vai formar o professor dos anos finais do fundamental e do ensino médio, a gente sabe, né, que a lei, ela instituiu também nos currículos, né, que os professores se formem para trabalhar, né, com tais temáticas, né. Então, nós, por exemplo, né, já trabalhamos com essa temática na pedagogia, já abrimos disciplinas específicas para tratar a questão indígena, né, as datas comemorativas, foi uma disciplina que eu e o Pablo até, juntamente com a Nayara e com ele, conduzimos por algum tempo, né. Então, eu acho que a gente precisa ter, assim, um jeito, de repente, de falar dessa formação que é deficitária, né, a gente sabe que em muitos pontos, sobretudo se a gente considerar, né, os cursos à distância, né, e até mesmo no presente, se a gente pensar na implementação da BNC formação, tem uma série de problemas relacionados a essa formação. Mas, assim, a forma como a gente vai falar dessa formação, de repente, precisa, né, ser embasado em alguma pesquisa que trata sobre essa questão, né, que de fato mostre em que ponto isso é deficitário, né, em um currículo de maneira específica, né, alguém que de repente tenha, né, trazido com dados empíricos aí onde está o problema da formação docente, né? Então, a gente sabe que ele existe, né? Mas, assim, como que a gente vai referenciar esse problema num texto? Então, acho que... E na verdade, um problema que incorre entre nós. Acho que esses dias mesmo, né, eu e o Pablo estávamos, que é fruto da própria disciplina, fazendo um trabalho falando dessa deficiência, né? Mas como que a gente vai pontuar isso num artigo e tal, né? Então, a gente precisa ter... enfim, os meios necessários aí para falar sobre isso. Então, é um ponto que eu coloco, né? Como que a gente vai criticar, de fato, essa formação docente. A mesma coisa vale para quando você fala desse problema presente nos livros didáticos, né? Então, o livro didático também, né? Enfim, o livro didático é todo um outro ponto a ser analisado, né? Das produções do ensino de história, acho que o livro didático foi o mais analisado até hoje, né? Então, temos produções de todos os tipos que tratam do livro didático, que tratam, inclusive, da utilização do livro didático para trabalhar com a temática indígena, né? E aí, a todo momento, eu lendo seu texto, me veio, né, uma historiadora bastante presente hoje nesse diálogo, né, sobre a educação histórica, sobre a didática da história, que tem muita conexão, inclusive, com a Maria Auxiliadora Smith, com o Luiz Fernando Serra aqui no Brasil, que é a professora Márcia Elisa Teté Ramos, né?
que fez diversos trabalhos que, em muitos aspectos, dialogam com o seu texto, né? Um deles é sobre essas temáticas indígenas, conforme aparecem nos livros didáticos, né? Então, ela fez uma análise dos livros escolhidos ali pelo PNLD 2017 e aponta, né, nessa análise, as dificuldades, né? Aquilo que tem de perspectivas para que se trabalhe com essa temática naquilo que o PNLD escolheu. Então, não que você... Então, esse é um dos pontos, né, que dialoga com o seu trabalho. Outros pontos também, porque ela faz um trabalho semelhante ao que você fez, né? Só que ela faz um trabalho em Londrina para estudar. Na verdade, ela quer entender como que é a consciência histórica dos estudantes relacionados à história de Londrina, né? E ela trabalha em diferentes frentes. Uma delas diz respeito à história indígena, né? Já que Londrina, no norte do Paraná, está localizada numa região onde foi uma região de um grande genocídio, né, por parte dos colonizadores. Então, ela quer entender como que os indígenas são percebidos pelos estudantes hoje, né? E tem alguma coisa de bastante semelhante com o que você fez, porque lá os indígenas também estão presentes, né, inclusive bastante próximos da escola. E aí ela vai fazer todo esse trabalho que dialoga bastante com o seu, né, nesse sentido de compreender a consciência histórica, no caso lá, eram os estudantes do ensino médio. Mas voltando à questão do livro didático, né, não que você tenha que trazer essa autora imediatamente para o seu texto, é como eu disse, né, de repente são relações aí, avanços que você pode ter futuramente no seu texto. Mas... Então, você poderia trazer exemplos, né, de como a questão indígena está sendo colocada pelo livro didático, né? Então, você fala algumas coisas ali, né? Fala o nome do livro, né? Até anotei aqui, mas de repente a gente ficou sentindo falta de ver a imagem, né? De ter contato com esse índice do livro para de fato saber qual a lacuna que está presente ali, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? De repente, se alguma coisa fosse apresentada, talvez a gente pudesse ter uma dimensão maior, né? Então você não vai trabalhar toda a produção relacionada, as críticas, né, relacionadas aos livros didáticos de história e mais específicas, né, à temática indígena nesses livros, mas de repente você pode iniciar uma crítica, né, que está pertinente ao seu objeto, né, que é o ensino de história indígena, né, no 7º ano da escola municipal. Então, trazer esse recorte, de repente, enriquece um pouco mais, né, e é algo que, não sei, né, se demandaria tanto esforço, assim, né, considerando que é um texto já finalizado, né, um texto já para de defesa, né, de fato. Outra coisa que eu fiquei pensando, né, sobretudo hoje, acho que você já até falou isso na sua fala inicialmente, né, da necessidade dessas atualizações. Eu acho que você falou da Célia Chacriabá, né, que atualmente é deputada federal, então você já mostrou ali que de repente você precisa atualizar em alguma coisa. E aí eu fiquei pensando também que, de repente, o seu texto, né, marcando esse período, né, que a gente está vivendo, de repente vale a pena trazer uma atualização relacionada, né, aos retrocessos que nós tivemos em termos de políticas, né, nos últimos 4 anos em relação à população indígena, né, porque você vai falar do censo, que é ao contrário do que o censo demográfico, né? Você traz esses dados que mostra que é o censo de 2010, né? Que mostra a ampliação dessas populações indígenas, né? Mas a gente não vai ter o resultado do novo censo, né? Até a sua defesa, mas de repente vale a pena trazer, não sei se por meio de algum enfim, reportagens, né, artigos mais atuais, para falar desses retrocessos, né? Então a gente está vivendo um janeiro, né, que marca a mudança de uma gestão política e que traz de maneira escancarada, de maneira muito triste, todo esse genocídio vivido pelas populações, né, indígenas no país, né, o que está acontecendo lá com os Yanomamis, né? Então fiquei, de repente, achando que o seu texto mereça essa atualização numa nota, alguma coisa que mostre que, a população indígena cresceu, nós estávamos num avanço, né, da questão de números, né, tivemos políticas afirmativas, tivemos a implementação da lei, né, tudo isso
até 2011, né? Mas e depois disso, o que nós tivemos? Nós tivemos todos esses retrocessos, né? Então, acho que isso, de repente, vale a pena de ser dito ali, para marcar, de fato, assim como a pandemia marcou o teu texto, né? Em vésperas de defender essa questão, né? De todos esses retrocessos aí vividos, né? E de maneira muito triste, né? Observados por nós atualmente, de repente, vale a pena colocar isso também, né? Como uma atualização. Mas é só mais um detalhe, assim, né? Bom. Tá. A outra coisa, na página 35, você vai trazendo, né, essa questão de quanto que houve uma destruição por parte do governo militar, né, que promoveu todo um genocídio, né? E eu sempre bato bastante nessa tecla, né, quando a gente vai trabalhar a história indígena e tal. Tem um livro muito interessante que vai falar disso exatamente, né? Esse livro, ele é do Rubens Valente Soares, ele se chama Os Fuzis e as Flechas, a história de sangue e de resistência indígena, que de repente não é um livro que não faz toda a diferença no seu trabalho agora, mas uma nota, depois posso até te passar essa referência, né, por escrito, mas dizendo todo esse genocídio, né, então, que ocorreu aqui com os indígenas, né, no Brasil durante o período militar, né, tanto que ele vai defender a ideia de que se forem contados, né, o número dos indígenas que morreram, né, em função desse abandono, né, desse genocídio, da invasão de terras, né, de toda essa expansão no território indígena durante a ditadura militar, os números de mortos pelo regime militar seria muito maior, né, o que contraria a ideia, né, que tem sido dentro, né, dessas perspectivas de revisionistas que distorcem, né, a verdade histórica, muito maior do que foi em países da América Latina, né, a ditadura. Então, não tem nada de dita branda, pelo contrário, né, os números são bastante alarmantes. E esse livro, né, ele é um livro de denúncia mesmo, né, que fala desses números, que fala de quanto que, na verdade, essa dizimação ela foi expressiva, né, e quanto que isso é triste, né? E é isso que marca o início desses movimentos sociais, né, que você traz no texto, que a partir de tudo isso que essas populações viveram, e está muito presente lá no teu texto, começa todo um movimento, né, de contestação, de luta por direitos, né, pela demarcação de terras, né, pela possibilidade desses indígenas, enfim, viverem sua cultura, poderem, de fato, ser, né, livres dentro desse território, e também não só isso, mas estar presente em outros espaços, né, todos os direitos de cidadãos, né. E, então, acho que esse livro dialoga um pouco com isso que você traz ali no seu capítulo 1, no sentido enfim, de também mostrar um outro trabalho, né? E eu acho que você está nesse intuito, acho que o trabalho seu tem essa função também, né? De mostrar tudo aquilo que pode ser usado para falar da história indígena aqui no Brasil, né? O que foi feito, tanto as produções audiovisuais, mas também fruto, né, desses estudos, né? Numa perspectiva renovada que nós temos de compreensão da história, né? Do ponto de vista não dos vencedores, mas sim dos vencidos, né? Então, acho que esse livro, para além de repente, colocar uma nota, né, uma referência teórica para falar dessa destruição do governo militar, ele também é uma coisa que é um dos livros que pode compor lá o seu Instagram, né, nessa perspectiva do que está sendo colocado por lá, né? Então, por isso que eu senti necessidade de indicar algumas coisas que conversam com o seu texto, né, ao longo da minha conversa aqui com você, tá? E já até estou seguindo o seu Instagram lá, viu, Flávia? Hoje cedo fui dar uma olhada, meu esposo também é professor de educação básica, achei bastante interessante, já comecei a acompanhar por lá, tá bem? E então, de repente, valeria a pena folhear, né, esse livro também. A outra coisa que futuramente também pode dialogar bastante, né, com o que você traz aqui é a ideia desse movimento da implementação da BNCC, né? A BNCC está descrita ali no seu trabalho, você, enfim, faz uma apresentação do documento. Em algum momento você fala, né, você traz uma visão crítica à Base Nacional Comum Curricular, né? E até eu acho interessante, né, porque, lógico, né, a gente tem que fazer as críticas que são necessárias. Mas, na hora que você propõe a sequência didática, né,
que você propõe os roteiros, eles estão inseridos dentro do que está sendo colocado pelos currículos que são decorrentes da própria base, né, que é o currículo referência de Minas Gerais, mais especificamente o que está sendo proposto, né, por Belo Horizonte. E isso é muito interessante, né, porque e nesse processo de formação de professores, eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva. Lógico que a gente tem que levantar as críticas necessárias, né, ao currículo, entendê-lo como um movimento político, obviamente, eu acho que isso está no seu texto, né, mas apresentar para os professores da educação básica alternativas para se trabalhar com o que está sendo posto por ali, né? Então, eu acho que é nesse sentido que você buscou construir, né, o seu produto e apresentar, de fato, a aula histórica. Então, acho isso muito positivo. Mas eu acho que essa criticidade que você fez, por exemplo, a BNCC, ela pode avançar mais, porque tem um negócio muito interessante que está muito relacionado à história indígena, que é o processo de implementação entre a primeira e a segunda versão do currículo de história, né? E a história indígena foi o cerne dessa discussão, né? Lógico que a transição de um currículo para o outro se deu no contexto do golpe, né, lá da Dilma, e quando uma nova equipe é colocada, né, para fazer esse currículo já no governo Temer, ele abandona, né, totalmente, esvazia totalmente aquele currículo que tinha sido feito pelos intelectuais, né, do ensino de história chamados inicialmente. Essa segunda equipe, na verdade, ela não vai contar assim, com professores, né, especialistas do ensino de história, tanto você pega o currículo lá, ele tem uma lista gigante, né, de quem são esses elaboradores, mas não discrimina exatamente ali quem são os historiadores que foram chamados e qual a ligação desses intelectuais com o ensino de história. Diferente do que foi feito na primeira versão, né? Então, a primeira versão tinha nomes, né? Então, por exemplo, a professora que até agora fugiu o nome dela, já vou lembrar, que foi professora do CP aqui, né, a Cláudia Risse, né, que é um importante nome do ensino de história, com pesquisas, né, bastante afinadas com essa nova proposta de ensino de história que nós temos hoje, né, que já vem de uma trajetória, né, pensando o ensino de história, e era um currículo centrado na questão indígena, né, então como ponto de partida para a história do Brasil, tinha a história dos indígenas, né, e quando a segunda versão, e esse currículo foi extremamente criticado, né, por essa ala mais conservadora e tal, e quando o segundo currículo foi publicado, veio um currículo totalmente esvaziado daqueles avanços que nós tínhamos tido em relação à história indígena, por exemplo, na primeira versão, né, e então isso também dialoga muito com o que você traz, né? Que você traz o fim da crítica, né? Que de fato um currículo esvaziado, um currículo que, enfim, não promove, né? Essa história que avança para além dos estereótipos, né? Para além dessas generalizações, mas de repente futuramente isso pode dialogar também, né? Então a gente já tem produções que falam também dessa transição. Depois eu vou colocar uma referência também disso, se isso um dia interessar, tá bem? Desse processo de implementação. E aí, sobre essa questão do currículo ainda, né? Então, um dos subtítulos lá é o currículo referência de Minas Gerais como currículo prescrito, né? E aí você abre uma discussão para falar que esse currículo prescrito, ele é um tipo de currículo, né? Que ele não vai, de fato, representar aquilo que, de fato, vai acontecer em sala de aula, que existem os diferentes níveis, né? Mas daí eu fiquei pensando, mas todos eles são currículos prescritos, né? A Base Nacional também é um currículo prescrito, assim como o que foi previsto pela Prefeitura de Belo Horizonte, né? E aí eu fiquei pensando se não é o caso de deslocar essa discussão do currículo prescrito, né, para antes de falar da própria Base Nacional como um curricular lá em cima, né? Então, isso mudaria, inclusive, a escolha do título, né, desse subtítulo que fala do currículo referência de Minas, mas é uma forma de dizer assim, não é só o currículo de Minas que é um currículo prescrito, né? A Base Nacional também é um currículo prescrito, né? Então, existem os diferentes níveis de currículo, né? E todos esses documentos curriculares que vocês propõem, né, a analisar aí são currículos prescritos, né? Só uma questão de se essa decisão de fato, né, se essa ideia que eu estou colocando for aceita, então deslocar aquela discussão que você traz ali sobre o currículo prescrito para antes de falar da própria BNCC, né? Então, fiquei pensando nisso. Bom, sobre o
capítulo 2, né, quando você vai falar desses avanços, né, dos autores que se dedicam à história indígena no Brasil, eu notei que você utiliza 3 autores que se dedicam à história indígena, né, nos anos 90, né, e aí eu fiquei pensando, né, a gente, de fato, esses autores, é uma pergunta, né? Esses autores são os clássicos para se trabalhar essa questão da história indígena? Outros podem entrar? Como que nesse capítulo especificamente, nós poderíamos falar de uma produção mais recente? E mais do que isso, de uma produção da história indígena que dialogue com o ensino de história. E aí, nesse capítulo 2, é que entra, de repente, de novo, a proposta de se trabalhar com historiadores que fizeram trabalhos semelhantes ao seu. E aí eu volto na historiadora, né, pesquisadora do ensino de história, Márcia Elisa Teté Ramos, né, que faz uma abordagem, que tem feito, né, trabalhos relacionados à questão da consciência histórica, né, a apreensão da consciência histórica relacionados aos povos indígenas, e a forma como ela utiliza isso para trabalhar numa aula histórica também, na perspectiva da didática da história, com essa temática, né? Então, de repente, aí, nesse capítulo 2, futuramente, em outros momentos, seja um momento também de trazer outros interlocutores para esse seu texto, né? Claro que, assim, a gente fala de um texto ideal, né? Enfim, mas a gente, lógico que a gente sabe, né, Flávia, de toda essa dificuldade, desse tempo exíguo, né, para fazer escrita, cursar disciplinas, o trabalho já está muito bom, né? Então, eu estou, assim, fazendo o papel da chata, né, trazendo alguns, né, pontos aí que possam, né, tornar ainda melhor o seu trabalho, né? Não que isso desmereça em nada, né, o que está colocado aqui. Então, eu quero pontuar isso, porque, de fato, eu achei que o trabalho está muito bom, né, dentro do que se propôs de ser feito por aqui, tá bem? Então, e aí eu volto, né, a falar do nome dessa historiadora. Então, e aí eu nem fiz essa tarefa, viu, Flávia? Acho que você pode fazer depois, de procurar, porque ela tem muita produção, né? Inclusive os textos que ela publica em eventos, né? Ela tem uma atuação bastante grande na ANPU, na ANPU, que é a Associação Nacional dos Historiadores, que tem, né, especificamente mesas, grupos de trabalho que se dedicam ao ensino de história, mas ela também participa muito da ABE, que é a Associação Brasileira de Ensino de História. Atualmente, eu acho que ela acompanha a presidência da ABE, né? Então, ela tem muito trabalho publicado nesses eventos, né? Mas que trazem, de fato, o miolo ali da produção dela. Então, é um trabalho, assim, bastante, né, assim, de pesquisa mesmo, para ver, de fato, como que a gente pode reunir, né, essa produção aí, no que essa produção, de repente, traz um diálogo com o seu trabalho. E aí já estou finalizando, tá? Uma outra questão que eu quero colocar é que no capítulo 3 você traz o conceito de etnomídia, né? E eu fiquei pensando que esse conceito de etnomídia, né, ele é um dos outros que de repente valeriam a pena estar colocados no seu resumo, nas suas palavras-chave, porque ele aparece como um descritor para o seu trabalho também, né? Então, se eu digitar aqui agora na internet ensino de história e etnomídia, quantos trabalhos vão aparecer para mim, né? Então, como um conceito fundamental do teu trabalho, né, que tem a ver com a escolha do produto, com a criação do Instagram, me pareceu que esse é um conceito fundamental também na sua dissertação, né? E aí eu te pergunto, se de repente não valeria a pena já anunciar isso inicialmente para o leitor, né? No resumo, na introdução, e também anunciar isso nas palavras-chave, pensando que as palavras-chave são descritores, né? Então, se um dia alguém for pesquisar nos bancos, né, de tese e dissertações, por ensino de história e etnomídia, seu trabalho vai aparecer. Então, a importância de escolher, né, exatamente as palavras-chave e de trazer palavras-chave que mostram a inovação do teu trabalho é algo fundamental, né? Mas, lógico, isso é uma decisão que você vai tomar depois com o Pablo, né? Mas é algo que eu pensei até para valorizar, né, o seu trabalho. Fiquei pensando nisso. E aí tem alguns pequenos detalhes, assim, né, que eu fiquei pensando, tanto relacionado à escola, né, então você faz em algum momento uma descrição da escola, e depois eu fiquei lembrando muito do Eli, né, sei que o Eli participou, né, da sua qualificação, li lá, né, os agradecimentos e tal,
E ele, quando ele fala da escola, né, é muito legal, assim, né? Ele sempre traz aqueles detalhes, ele fala dessa necessidade da gente caracterizar o espaço, os sujeitos, né? Eu acho que você faz isso ali, você ensaia falar de tudo isso, coloca dados ali que são importantes para a pesquisa. E eu fiquei pensando de que maneira isso poderia aparecer de maneira um pouco mais ampliada no trabalho, né? Dentro, obviamente, do que o Comitê de Ética nos permite, né? Seu trabalho passou por lá. Como que a gente poderia trazer mais informações em relação a essa escola? Fiquei com vontade de repente, ver mais coisas ali sendo citadas, né? Uma descrição desses sujeitos, não sei, né? Uma base bastante interessante que a gente tem usado para fazer as caracterizações das escolas atualmente é o QEDU, né? Que traz dados de questionários que são aplicados com os estudantes, para os estudantes, né, nos estudantes, melhor dizendo, no momento em que eles fazem as avaliações externas, né? Então tem muitos detalhes ali colocados, né, nesse lugar, QEDU, que de repente podem interessar você também nessa caracterização da escola aí de maneira mais detalhada, dos sujeitos, né? Enfim, pode ser que isso também valorize ainda mais o texto que está colocado aqui, tá? E aí eu fiz algumas pequenas observações, assim, Flávia, bem pontuais. Uma delas relacionadas, por exemplo, a autores que estão sendo citados no texto, mas não estão referenciados lá no final. Ou que foram citados com um ano ali no texto e parece um ano diferente lá nas referências. Então, listei tudo que eu achei, né, esses pequenos detalhes e coloquei para você. Então, se você tiver interesse, posso te passar isso, né? Até porque quando a gente lê o texto, né, lógico que a gente quer ter acesso a todos esses materiais, essa bibliografia que você utilizou. Então, é importante que isso esteja presente por lá, né? Mas, enfim, acho que é isso, né? Outra coisa, eu fiquei pensando enquanto você falava na utilização do verbo aplicar, né? E até foi uma observação que eu lembro que minha orientadora fez, né, durante o meu doutorado, mas você usou falar tanto no texto, depois eu fui buscar, né? Você utilizou no texto o verbo de aplicar, né, para falar desse desenvolvimento da aula histórica que você fez. Então, não sei, né, se de repente seria aplicar mesmo, que dá essa ideia, né, de algo que eu estou simplesmente levando, não de repente desenvolvendo junto com o estudante. Então, pensei, de repente, de você rever essa utilização, né, dessa aplicação que você fez. E aí até minha orientadora fazer uma brincadeira, né, que é aplicação só de injeção, e olha lá ainda, hein? Então, se não valeria a pena mudar essa utilização para falar de um processo, né, onde você não só, isso tem tudo a ver com o que você fez, né, você não só levou, mas você recebeu também, né, você partiu daquilo que os estudantes estavam falando lá, quando fala da consciência histórica, né, no desenvolvimento da aula histórica. Então, acho que valeria a pena pensar nessa utilização. Bom, no mais é isso, como eu disse, coloquei pequenos detalhes ali do que eu fui achando, né, em relação às citações e tal, mas isso eu posso disponibilizar para vocês olharem com mais calma. Acho que finalizo por aqui, passei até um pouquinho dos 30 minutos que eu gostaria de ter falado, né? Mas termino agradecendo mais uma vez e me colocando à disposição, né, para ajudar. Então, obrigada, Pablo, obrigada, Flávia. Nós te agradecemos, Ana Paula, pela sua participação valorosa. Flávia, pode ficar à vontade agora para dialogar com a Ana Paula, responder as perguntas, ou fica à vontade. Eu também quero agradecer demais a leitura atenta da professora Ana Paula, pontuou aí sempre alguma coisa que escapa, né, na hora que a gente está desenvolvendo o texto. Gostei muito das suas observações, achei todas as observações muito pertinentes, né? Depois vou analisar com carinho aí junto com o Pablo, né? A gente vai ver direitinho. Eu só queria que você repetisse o nome da professora, Márcia Elisa Teté Ramos. Teté mesmo. Vou escrever aqui. Mas eu escrevi no documento, se você quiser. Tá. Eu quero sim.
Gostei muito também, em relação aos descritores, né, do resumo, realmente eu fiquei pensando exatamente nesses links, né? E a gente, na correria, a gente não lembra de todos os descritores, eu gostei muito das suas sugestões, né, para colocar, porque realmente, né, tem que ser aquilo que vai de alguma forma contribuir, que a pessoa vá acessar ali através do resumo, né, das palavras-chave. Gostei muito, né? A questão parece assim que quando eu estava escrevendo, né, finalizando de escrever o texto, aconteceram 1 milhão de coisas em relação aos povos indígenas, né? Algumas eu consegui captar no meu trabalho, por exemplo, mudança do nome de Dia dos Índios para Dia dos povos indígenas, mas muita coisa nem entrou, porque nem deu tempo, o texto já tinha ido até para a banca, né? A questão agora nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, né? Com a Sônia Guajajara, a Célia, que era uma pré-candidata, agora já é uma deputada federal por Minas Gerais, né? A questão dos Yanomami, então já tem uma série de questões, parece assim que tudo tá ligado, tá linkando aí de alguma forma com o meu trabalho, né? Então, por isso também eu senti tanta necessidade de criar o perfil no Instagram para que as pessoas possam acessar de forma mais rápida também, né? Essas informações. Eu gostei muito do seu gancho em relação à BNCC, é uma coisa eu já estava pensando de uma possibilidade até futura, né, de aprofundar aí nessa análise, né, a questão, no caso da história indígena, realmente os autores ali colocados são os clássicos, né, que eu até tinha dialogado com o Pablo, né, como a Manuela Carneiro, né, o João Monteiro, são mais os clássicos, mas é um gancho bacana para depois a gente aprofundar e trazendo isso mais para a atualidade, né, para os pesquisadores mais atuais. Mas eu gostei muito, muito das suas observações, Ana Paula. Só tem a enriquecer o trabalho, te agradeço demais, aguardo aí as suas contribuições, e muito, muito obrigada mesmo, tá? Só ajudou no desenvolvimento mesmo aqui do trabalho. Obrigada. Então, vamos agora ouvir a professora Clarice Alvarenga, a quem nós agradecemos também pela participação na banca. Obrigado, Clarice. Pode ficar à vontade. Obrigada, Pablo. Obrigada, Flávia. É uma alegria grande poder participar dessa banca. E então, assim, queria mesmo, né, dizer dessa satisfação de poder ter acompanhado esse processo, né, desse trabalho, desde a sua banca de ingresso no Promestre até a conclusão do trabalho. Estou também muito agradecida de poder escutar a Ana Paula, né, e todas as considerações que ela fez sobre o trabalho, que eu acho que também enriquecem muito essa discussão, né, que eu acho que é uma discussão extremamente pertinente, atual, né, e com uma grande contribuição para o campo da educação, para o campo do ensino de história, e com uma interface também grande com o campo das imagens, né, que eu acho que você se abriu, né, para essa perspectiva de trabalhar com as imagens no trabalho como uma fonte importante, né, e como de alguma maneira como um recurso mesmo, ou como um produto educacional, né, como um recurso pedagógico, à altura, né, das questões que você está trazendo. Então, queria reconhecer, né, assim, a profundidade e a seriedade com que você trata todas as questões com as quais você decide, né, se haver, que você traz para o trabalho. Então, nada, né, você não coloca nada assim no trabalho en passant, né, você se dedica muito àquilo que você pretende discutir, e isso faz com que o trabalho ele ganhe uma consistência e uma robustez mesmo, assim, em vários níveis, que eu vou tentar pontuar um pouco aqui, né, porque eu acredito que esse trabalho ele tem
ele tem né, uma clara indicação de um desdobramento, né, de uma talvez, sei lá, uma tese, né, um doutorado aí pela frente, né? A Ana Paula já colocou algumas questões que também podem contribuir nisso, né? E eu vou também sinalizar alguns pontos aqui, né? Acho que você faz uma análise das leis e dos documentos oficiais muito interessante, muito importante, muito muito clara, né? E que indica também, né, essa interface com os livros didáticos e, por sua vez, a análise dos livros didáticos também, ela é muito interessante, né? E você reconhece o protagonismo dos movimentos indígenas, né? E mostra, né, a agência deles, né, dentro do trabalho. Eu acho que isso também é um ponto super importante. E você também sinaliza com esse desejo de reconhecimento da agência dos estudantes, né? E é lógico que esse ponto ficou bastante comprometido em função da pandemia, né? Eu acho que se você tivesse conseguido executar, por isso até eu acho que vale a pena, né, você cogitar essa possibilidade do doutorado, né, você ter condições de fato desenvolver um trabalho prático, né, em sala de aula, tendo em vista essa pesquisa que você já realizou. Eu acho que pode ser um trabalho muito promissor, né? Então, e principalmente nesse ponto, sabe? Assim, eu acho que, enfim, do ponto de vista da análise das leis e dos livros didáticos, a Ana já colocou muita coisa, né, que pode ser mais aprofundada do que está a presença, né, da voz e da agência dos movimentos indígenas também, mas eu acho que o que pode ganhar ainda mais é exatamente esse ponto das interações, né, em sala de aula. Acho que o seu trabalho, ele atende muito bem o que é uma pesquisa do Promestre, né? Ele parte de uma questão pedagógica, de uma questão na sala de aula, faz uma discussão teórica e devolve, né, ao final, um produto pedagógico que interfere, né, nessa sala de aula por vir, assim, nessa possibilidade de uma devolutiva mesmo, né, e de uma transformação dessa situação da sala de aula ali a partir da pesquisa. Então, acho que é um trabalho que contempla super bem isso, e sinto que esse ponto da agência dos estudantes ele ficou um pouco incipiente, até em função da precariedade mesmo do contato durante a pandemia, né, com os estudantes, e que eu acho que é um ponto que você, né, como a professora que eu tenho certeza que você assim, você tem como trazer muito mais elementos e se aprofundar na análise, né, disso que os estudantes trazem, muito mais, né, daqui para frente, numa interação presencial. Então, eu queria pontuar isso que eu estou colocando aqui, por exemplo, na página, acho que é 94, se não me engano, deixa eu olhar aqui. Você vai dizer assim que deixa eu chegar lá. Na página 94, nos primeiros parágrafos aí, você vai dizer assim que os estudantes têm a consciência que existem vários povos indígenas na região de Belo Horizonte e no próprio estado de Minas Gerais, mas em sua maioria não têm informações precisas, são observações pessoais e cotidianas. E aí, nesse ponto, eu fico pensando, né, que a gente não pode menosprezar,
né, essas informações pessoais e cotidianas, até pensando numa educação dialógica e que parte daquilo que os estudantes trazem, o fato deles terem informações pessoais e cotidianas não é um problema, né? Isso pode, né, na interação com o professor, se transformar num conhecimento em comum, no qual o aluno ele vai desenvolver a consciência histórica dele ali com os recursos dele, né? Ou se sentindo presente, se sentindo ativo nesse processo. Então, eu fico imaginando muito esse trabalho seu, né, numa condição em que você possa dar o devido relevo para essas interações, para essas observações que os alunos trazem. Quando você consegue ali desfazer aquilo que é talvez, né, um preconceito, ou mesmo um conhecimento que é da ordem do exótico, né, também, que é uma coisa que a gente percebe muito, né, nesse tipo de saber. Então, eu fico pensando muito nisso, sabe? Assim, ali na sala de aula, como a gente pode transformar isso, né, num outro tipo de saber compartilhado com os estudantes. E aí eu acho que as imagens, elas têm uma importância central, né? E você está certíssima quando você convoca as imagens e inclusive se dedica muito a elas, né, no seu produto pedagógico, reconhecendo mesmo a importância delas para uma aula de história, né? Como uma fonte assim, muito importante nesse processo de transformação desse senso comum ou desse exotismo, desse índio genérico e por aí vai, né? Num conhecimento mais mais próximo e mais de acordo, né, com essas muitas histórias que a gente quer que estejam presentes na sala de aula. Então, Flávia, eu acho que é isso, assim, basicamente, assim, o que eu queria colocar sobre o trabalho é isso, essa indicação, né, de uma atenção maior a essa interação com os estudantes e as estudantes na sala de aula. Ela pode vir a partir do momento em que você fizer, né, um trabalho prático presencial. E eu fico pensando, assim, na verdade, eu tinha pensado em te colocar duas questões, sabe? A primeira é em relação aos arquivos, porque eu acho que seu trabalho ele termina, para mim, indicando como você constrói, não exatamente um arquivo no sentido do que o Derrida vai dizer, do arquivo como um lugar, né, o mal de arquivo, o arquivo como um lugar do poder, né, uma construção que tem a ver com as relações de poder, mas você constrói uma espécie de contra-arquivo ou um arquivo dos vencidos, né, e que é esse material próprio, né, que você elabora e disponibiliza para a gente ao final do trabalho. Então, queria que você falasse um pouco sobre qual a importância para o professor, né? Como que você considera, como que você pensa a importância de reconstrução de arquivos, né? Ou de construção de contra-arquivos, ou de construção de arquivos dos vencidos, que possam, de algum modo, estabelecer relações que problematizem o que a gente tem nos livros de história, né, nos livros didáticos, problematizem o que é, talvez, né, uma relação, como você identifica, de equívoco, né, da população de um modo geral e dos jovens de uma maneira específica na relação com os povos indígenas no Brasil, né? Então, como que você pensa, sabe, o professor e a construção desses contra-arquivos, daquilo eu estou chamando de contra-arquivo, né? E queria te perguntar também
como que você termina o trabalho pensando aquilo que você colocou aqui na sua apresentação oral como desafios e possibilidades desse trabalho que você desenvolveu, né? No início, acho que você tinha um diagnóstico ali, né, e que te permitia pensar esses desafios e essas possibilidades de uma determinada forma, né? Desafios e possibilidades da presença dessas histórias na sala de aula. Hoje, né, ao final do trabalho, como que você repensa isso? Sabe, assim, como que você pensa isso com a cabeça, né, de alguém que concluiu um trabalho de pesquisa sobre esse assunto, tá? Eu acho que você tem uma contribuição grande para dar, né, que ela não é apenas o recurso pedagógico ou o produto pedagógico da sua dissertação, sabe? Você tem uma contribuição, Flávia, assim, para dar, no sentido de que você mostra um caminho que pode ser muito interessante para o professor, né? De criação desses arquivos próprios, né? Enfim, acho que se eu fosse professora da educação básica hoje e lesse o seu trabalho, eu não apenas aplicaria, como a Ana Paula bem disse aqui, né, o seu produto pedagógico, mas eu me sentiria extremamente motivada a criar, né, o meu próprio contra-arquivo, ou o meu próprio produto pedagógico para intervir, né, na sala de aula de uma maneira mais efetiva no sentido dessas histórias, né, no plural, como você traz, tá? Então, são essas duas questões, essa questão do arquivo, que eu acho que é uma questão que pode crescer muito no seu trabalho, né, de problematização, né, desses arquivos e desses acervos, porque, na verdade, assim, tudo que você traz ali está disponível na internet, né? Então, só que isso, entre estar disponível na internet e a gente poder estar usando na sala de aula, tem um caminho enorme, né, entre uma coisa e outra. Então, como que você pensa isso, sabe? Como que você pensa o acesso a esses arquivos, a criação desses contra-arquivos, a presença disso na sala de aula, né, a presença desses materiais, e o uso disso efetivo, né, pelos professores, tá? E talvez, assim, se você puder trazer também um pouco uma fala sobre esses desafios e possibilidades, né, atuais para você, tá? Obrigada, gente. Obrigado, Clarice. Agora é com você, Flávia. Fique à vontade. Clarice, muito obrigada. Clarice me acompanha desde da banca, né, Clarice? Acompanha desde o início todo o processo, sempre generosa aqui comigo, tirando muitas dúvidas. Te agradeço também demais, assim como fez a professora Ana Paula, que trouxe uma série de coisas importantes aqui. Bom, tem várias questões aqui, né? Realmente, a pandemia penalizou essa parte que poderia ser melhor trabalhada em relação aos estudantes. E uma coisa que eu acho que eu nem não falei, quando foi em dezembro, eu fui mudada, a prefeitura me mudou para outra escola. O professor de história era o diretor, voltou para o cargo. Então, eu não tive mais nenhum acesso a esses estudantes. Tentei, de alguma forma, retornar para fazer essa coleta, né? Aprofundar um pouco mais no que eles perceberam, ter acesso ao que eles entenderam da proposta, né? As sensações que eles tiveram mesmo, mas não consegui, né? Mudou o professor, aí a professora que foi minha parceira, que me auxiliou demais, ela já estava em outra turma e já não tinha mais acesso, então não teve como,
né? E está de acordo com o que você falou, né? Que se fosse presencial, eu teria, né? Porque quando eu desenvolvo esse tipo de trabalhos, eu faço seminários com os alunos, né? Pelo menos uma vez por semana tem seminário para eles trazerem as demandas e falar sobre o que eles acharam, né? E o que eles sentiram, o que eles perceberam. E isso faltou mesmo, que realmente eu não tive mais contato com esses estudantes. E nem tive contato com todos eles. As bolhas eram bem precárias, né? A gente não teve acesso a todos o tempo todo. Então, realmente, essa parte foi difícil mesmo completar, né? E desenvolver. Agora, a questão aqui das perguntas, né? Não sei se eu vou conseguir te responder, Clarice, mas eu vou falar assim da minha experiência. Quem está no chão da escola, né, como eu estou, se você se deixar levar, você vai trabalhar 24 horas com o livro didático. Não que o livro didático seja ruim, não é isso. Ele é um apoio importantíssimo para o professor. Muitas escolas não têm acesso à internet, então o material que a gente tem, muitas vezes, se resume ao livro didático, né? Isso não é uma crítica. É uma realidade brasileira. Mas se a gente ficar só preso a essas questões, nós não conseguimos atingir esses outros espaços. Então, na minha experiência, o que eu fui observando? O que eu posso trazer, né? O que é importante trazer para a sala de aula, né? Agora, então, com a pandemia, a gente está tendo um acesso melhor e maior à internet. Então, podemos acessar e aplicar outras coisas. Então, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa para a dissertação, todo o material que eu fui encontrando, principalmente através das lives que se popularizaram durante o período pandêmico, arquivos em PDF que passaram a ser disponibilizados durante a pandemia, os perfis do Instagram, tudo que eu fui encontrando, falei, opa, isso aqui é muito importante para os professores. Não pensando só para mim, pensando mesmo, tanto que eu queria montar até um arquivo, que eu falei lá na Wikilivro, né, com esse material. Por quê? Porque isso é muito rico, isso é muito importante. E antes da pandemia principalmente, quando eu ia com meus estudantes, em outros momentos, pesquisar sobre os povos indígenas, é muito precário, não conseguia encontrar fontes. Então, à medida que foi popularizando as fontes via internet, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, eu vi na possibilidade de organizar esses arquivos para que os outros professores também tivessem acesso. Porque eu fui fazendo esse percurso porque eu estava pesquisando para a minha dissertação. Mas nem todos os professores vão ficar o tempo todo fazendo essas pesquisas. Então, por isso que eu pensei também no perfil do Instagram. Porque se eu trago essas pesquisas todos esses arquivos, esses dados, e coloco dentro da minha dissertação, ou num site, não sei, que as pessoas não tenham acesso, ia ficar preso só para mim esse arquivo, e eu não quero. A ideia é exatamente o contrário, é que cada vez mais pessoas, professores, interessados na temática, estudantes, todo mundo que queira tenha acesso a esse material. Por isso que eu adorei a ideia do contra-arquivo, né? Exatamente a ideia é essa que você está falando aí, é disponibilizar para o maior número de pessoas esses acessos. Né? Quando eu encontrei lá um perfil dos puris, né? Que traz um material riquíssimo, historiográfico, trabalhos de pesquisa, imagens, mapas, que eu não tinha encontrado na internet, e está todo disponível, só clicar, entrar no perfil e baixar todo o material. E muitas vezes o professor não vai ter tempo de ficar procurando isso. Então, tendo um lugar disponibilizando, vai facilitar, né, vai ajudar não só a minha prática, que já é uma temática que já é do meu interesse, né? Então, é mais fácil para mim, e muitas vezes, muitos professores, além de não estar diretamente ligado à área, têm a dificuldade de tempo, né, mesmo real de pesquisa. Então, esses desafios, né, que é trabalhar essas temáticas em sala de aula com o que está colocado, com o que a gente tem no dia a dia, foram esses desafios que me motivaram a pensar nessas possibilidades, né, nesse material outro, né, como o audiovisual, né, os filmes, as imagens, as fotos, a própria literatura,
Eu já estou desenvolvendo agora na escola, já é uma outra coisa que eu já estou pensando, que é trabalhar com os estudantes somente literatura de autoria indígena, para entender quem são esses autores, de onde eles vêm, né, o que eles estão dizendo, quem são eles, para já entrar, né, nessas discussões dos próprios indígenas enquanto protagonista aí do seu movimento, né? E não mais ler o livro sobre os indígenas, mas escrito por eles. Então, esses são os desafios e as possibilidades em que eu pensei. Então, eu falei, gente, eu não posso guardar esse material só para mim. Eu tenho que, de alguma forma, fazer com que essas informações cheguem aos professores. Né? O ano passado também na escola, os professores do ensino fundamental, da educação infantil, aí já me procuravam constantemente, Flávio, o que você acha? Me dá ideia, o que eu trabalho? Você tem alguma dica? Então, assim, como é difícil, não sei se é difícil ou não sei, mas aí eles sentem a necessidade de um lugar para acessar essas informações, né? Então, eu acho que a ideia é essa. Eu não sei se eu te respondi, Clarice. Se era isso mesmo que você estava me perguntando? Não, era isso mesmo. Estava querendo ver como que você estava, né, pensando isso agora, né, com o trabalho pronto. Obrigada, viu? Nada. Eu que agradeço demais. Muito bem. Então, eu também quero só, além de agradecer as minhas colegas Clarice e Ana Paula, né, por terem contribuído tanto com a finalização do trabalho da Flávia, desse percurso da Flávia, né? Também quero comentar, né, algo que falar sobre a minha satisfação nesse momento, né, minha alegria em a gente estar finalmente tendo a defesa da Flávia, você entrou em 2019, não foi, Flávia? 19 para 20? Não, eu entrei em 2020 mesmo. A 20. Não, mas seleção em 19, não foi? Foi, seleção Isso. 19 e a primeira aula em março de 2020. Aí né? passou 2 semanas, veio a pandemia, né? Então lembrar disso, porque a Flávia é desse, como ela mesma destacou, né? Desse conjunto de pessoas assim que fizeram a pós-graduação, entraram com o mundo de um jeito e de repente o mundo virou de ponta cabeça e a gente não sabe ainda se voltou normal ou não, tá? Ainda estamos tentando entender isso. Então isso impactou muito, acho que todo mundo que fez mestrado, doutorado, graduação, né, nesse período, e apesar desse problema, a Flávia seguiu firme e conseguiu realizar um trabalho de qualidade. Eu quero destacar o e-book, né? Acho que ficou bacana, gostei muito do design gráfico, da proposta gráfica. Acho que tem um potencial para ser até comercializado mesmo, né? Em plataformas de e-books, na própria Amazon, né? Que é muito fácil de você colocar lá um e-book para ser vendido, né? Pelo Kindle, por exemplo. Ou também, né? Distribuído gratuitamente, né? Para escolas, professores, a partir do Promestre. Acho que seu trabalho enriquece o programa. E é bacana também pelo fato da Flávia ter sido minha colega de graduação, né? E eu estar nesse momento agora participando também dessa outra etapa da sua formação, e que não deixa de ser uma formação para mim também, né? Então, acho que todos nós que tivemos esse trabalho de orientar também durante a pandemia, e a gente aprendeu muito com essa experiência, e orientar no Promestre, que não é um programa convencional de mestrado, né, de pós-graduação, mas um programa que tenta fazer algo diferente. Né? Aliás, a própria razão de existir do Promestre é para ser algo diferente do programa de pós-graduação em educação, dos outros programas da universidade. Né? E a Ana Paula levantou a questão do termo aplicar, do verbo aplicar, né, Ana Paula? Achei interessante a crítica, sim.
Mas é mais ou menos algo por aí, não exatamente aplicar, mas a gente tenta desenvolver trabalhos que sejam úteis, assim, mais diretamente, não apenas indiretamente, né? Mas que possam ser até replicados, difundidos, né? E em diferentes ambientes, diferentes realidades. Eu acho que nesse sentido o trabalho da Flávia tem um potencial, como ambas já destacaram, Ana Paula e Clarice, né, de contribuir para a formação de professores e para o trabalho com a história indígena, a cultura indígena na educação básica. Bom, então, agora eu vou pedir licença para a Flávia. Estou vendo aqui que tem mais 2 pessoas, né? Guiomar, Larissa. Vou pedir para vocês saírem da plataforma aqui, para eu, Ana Paula e Clarice fazermos. Ou vocês acham melhor a gente abrir uma outra, Ana Paula? Uma outra. Eu acho melhor, acho que é mais elegante. Tá, não sei se o meu. A gente pode sair também, não tem problema, não. Não sei se não, mas aí tem que ficar avisando, né? Posso criar rápido um link aqui, ó. Tá bom. A gente silencia aqui, pode ser do. Mas vai ser do Jitsi mesmo ou de outro? Vou criar um Meet, pode ser? Pode ser. Então vou encerrar a gravação. A gente vai ter que sair, viu, Pablo? Vou encerrar a gravação, tá, gente? Então a gente espera aqui na sala, né? Pode ser. Tá. Eu vou te pôr